ficha limpa, olha, e a candidatura? Passou, é candidato à eleição 2012, já é considerado ficha limpa, mas agora alguns estão aí sendo caçados. Por isso, estamos com o doutor Alexandre Bastos aqui, nosso convidado. Bom dia, mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui no Tribuna Livre para falarmos a respeito e dar esclarecimentos à população que às vezes não entende o que realmente está acontecendo. Bom dia, Marcos, o prazer é meu de retornar nessa casa. Bom dia, Sérgio, parabéns. Como é que foi de eleição da OAB? Experiência muito positiva, muito bacana, saímos animados. O resultado foi um resultado positivo, a participação foi boa. E, claro, teve nessa experiência aquele contato maior com os advogados do interior, totalmente. Aí você conhece mais o que acontece no interior, as dificuldades, inclusive. Quem participa de uma eleição dessa pode dizer que sai ao final dela conhecendo a face da advocacia no Estado. Portanto, é muito glorioso poder participar de um processo eleitoral desse, assim como também imagino que seja nos municípios, aqueles que disputam as eleições municipais, acabam conhecendo sua cidade, portanto, nós discutimos e conhecemos mais a realidade da nossa classe. E parabéns pela votação, porque apesar de ser uma candidatura independente, ligada de qualquer grupo, foi uma votação expressiva. Foi uma votação que surpreendeu aí o pessoal que fazia campanha do contra, mas foi positiva, foi muito boa. Deu o segundo turno, né? Exatamente. Deu o segundo turno. Agora, doutor Alexandre, essas candidaturas aí, algumas com problema no Tribunal Regional Eleitoral, outras no Tribunal Superior Eleitoral. E agora, o que fazer? Em algumas cidades onde o candidato eleito obteve mais de 50% dos votos, é necessário uma nova eleição. Aquele que não conseguiu vai assumir o segundo colocado, que no momento não representou a vontade do povo. Por que tudo isso? É importante assim, obtendo mais da metade dos votos ou não, o fato é que o primeiro lugar é escolhido diretamente pelo voto pelo povo. Nesses casos, não vai ser o representante, não vai ser o prefeito, né, da população. É importante entender o seguinte, né? Nós não estamos diante de um momento comum, tradicional. A população pode marcar essa eleição como uma eleição histórica, em que a aplicação dessa lei nova, que deram o apelido de lei de ficha limpa, teve a sua aplicação e a sua efetividade plena. Em alguns casos, Marcos, o que acontece é o seguinte, por incrível que pareça, aquilo que se critica da justiça, nesse caso agora foi resolvido, entre aspas, que é a velocidade, né? Muitas pessoas em eleições passadas, questões como essa seriam resolvidas aí 1 ano, 2 anos, 3 anos depois das eleições, quando às vezes o envolvido já estaria terminando o mandato. Dessa vez a questão foi resolvida antes mesmo da posse. E, portanto, gera essa sensação de frustração, gera essa sensação de que houve um desperdício ou de que nós vamos ter despesa para frente para poder fazer a nova eleição sem necessidade. Mas o fato é que, em vários desses casos que você citou, o registro de candidatura daquele que quis ser candidato a prefeito e participou do processo eleitoral, ele está sendo definido agora. O pedido de registro iniciou lá atrás, durante a campanha o candidato teve o seu pedido analisado e a conclusão dessa análise terminou agora, com algumas dessas decisões. Portanto, essa é a sensação. Não é que se despreza o resultado da eleição, não é que se despreza a vontade do eleitor, não é isso. Talvez, para a população entender, seria mais fácil de compreender se esse período de análise do registro de candidatura fosse anterior à eleição e concluísse antes da eleição. Que nós temos, na verdade, a conclusão desse processo posterior aos votos. Mas para a cidadania e para a democracia, menos mal, porque pelo menos concluiu-se antes da posse, porque aí o prejuízo seria sempre maior, né, se isso fosse depois da posse do eleito. Doutor, o senhor que é jurista, né, eu entendo, né, genericamente, o problema da ficha limpa. Bom, a lei dispõe que condenado em segunda instância ou por um colegiado não pode ser candidato. E por que muitos puderam ser candidatos, no caso, por exemplo, do Enel, lá em Cidrolândia, mesmo tendo julgamento por um colegiado?
É um caso absolutamente sui generis, esse caso que o senhor citou. Porque, neste caso, ele teve o registro deferido pela Justiça Eleitoral do primeiro grau, ele teve o registro dele confirmado, porque houve recurso contrário a isso, ele teve o registro dele confirmado pelo Tribunal Regional Eleitoral, portanto, pela segunda instância, mas ele teve a cassação decretada num recurso lá no TSE. Então, nesse caso, ele participou da eleição legitimado pela autorização. Ocorre que essa autorização, enquanto eu não tenho o final, a conclusão deste processo, ela não tem definitividade, ela não tem o trânsito em julgado. Então, a pessoa não tem a segurança de que o registro está efetivado. Então, é como se eu participo da eleição com a precariedade do meu registro de candidatura ainda não ter sido avalizado. Agora, nesse caso específico, não é, de Sidrolândia, que foi julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, ainda cabe recurso? Remotamente. Os recursos, vamos dizer que poderiam ser, que devem ser manejados, não sei como está a situação, são remotos, são de natureza extraordinária, são recursos, por exemplo, existe uma possibilidade de questionamento junto ao STF sobre questões constitucionais desta matéria. Né? E é uma matéria que o próprio STF recentemente expediu juízo de maneira muito forte. A decisão, se publicada já foi, a decisão do TSE, desta decisão ainda cabe um embargo. Né? E o embargo cabe sobre qualquer decisão, para poder clarear algo que por acaso a decisão tenha deixado obscura, para poder exigir que o relator clareie algo que se entenda como equivocado do voto, questões materiais, enfim, não se pode dizer que a decisão lá transitou em julgado, mas é importante dizer que os seus efeitos, eles imediatamente já geram consequências. Agora, e os que foram somente aqui no Tribunal Regional Eleitoral, né? Acho que Juti é uma situação, Porto Murtinho, aí cabe recurso ao Tribunal ao Tribunal Superior da Eleitoral. Mesma natureza. Digamos que esses estariam um passo atrás deste caso de Sidrolândia que você noticiou. Me parece que existe outro caso aqui também no estado, que é o de Bonito, que estaria no mesmo nível de julgamento, tal qual esse de Sidrolândia. Né? Mas esses que estão no Tribunal Regional Eleitoral foram... Você falou uma coisa interessante, é um gancho importante para quem faz análise estadual. Existem casos semelhantes a esse de Sidrolândia que não foram levados para o TSE. E se levados fossem, poderiam mudar o resultado da eleição. Existem questionamentos? Não houve recurso. Se não me falha a memória, o município de Bela Vista, houveram questionamentos muito parecidos com esse de Sidrolândia, que eram questões que envolviam a responsabilidade do gestor quando no passado teriam gerido o município. Neste caso de Bela Vista, a questão encerrou-se no nível do TRE. Então, se por acaso fosse levado na mesma linha de decisão do TSE, nós poderíamos ter uma nova eleição também. Só para clarear também os nossos ouvintes, Sérgio, com relação, nós estamos falando muito em Sidrolândia, né? O candidato eleito com mais de 50% dos votos, o Enel Felino, ele teve o registro cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque ele já foi prefeito de Sidrolândia e teve as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do nosso estado entre julho de 2004 e julho de 2012. Teria aplicado índices inferiores aos 60% obrigatórios em lei do Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Esse foi o erro que cometeu o prefeito de Sidrolândia. Na verdade, neste caso, Marcos, é mais importante ainda, e o gestor público tem que prestar atenção nisso. Neste caso, o Tribunal de Contas não havia votado pela reprovação. Havia entendido que, ainda que não tivesse sido aplicado os 60% em despesa com professores dentro da verba na época do Fundef, o tribunal fez uma declaração ou votou favoravelmente. O Ministério Público é que, isoladamente, entendeu que este fato de não ter aplicado esse percentual, isoladamente, constitui uma falha grave, suscetível de impedi-lo a ser candidato. E isso é que foi pinçado das contas dele do ano em questão e foi levado para a Justiça Eleitoral agora, isoladamente, e demonstrado, olha, aqui está,
era para gastar 60, gastou-se 58 e alguma coisa. Então é importante isso. O próprio Tribunal de Contas já havia dado o seu parecer, vamos dizer assim, favorável. E mesmo assim, porque existe gente, o administrador, que pode se sentir à vontade com uma decisão favorável do Tribunal de Contas. É muito importante prestar atenção que, neste caso, nem isso valeu. Doutor, esses crimes, esses delitos administrativos aí, não tem prescrição, não prescreve, porque aconteceu em 2003, né? Nós estamos em 2012, são 9 anos. O castigo para quem é caçado, por exemplo, são de apenas 8 anos. Esses crimes não têm prescrição, a qualquer época pode ser evocado. Tal. O Enel está condenado a não poder ser candidato a mais nada daqui para frente? Não, daqui para frente não. Ele tem os limites de aplicação da própria ficha limpa, né? Que agora, neste modelo novo, são de 8 anos. Né? Mas as questões com relação à administração pública, Sérgio, existe uma imprescritibilidade com relação a qualquer procedimento que envolva a reparação do erário, que não é este caso. Esse caso dele ele ainda não estava prescrito, mas quando envolve qualquer responsabilidade que incorra na obrigação de reparar o erário, essa matéria é imprescritível. Enquanto ele não pagar, ele tem que pagar. Enquanto não reparar, se eventualmente, não é o caso deste que estamos falando, deixando isso claro, mas quando o administrador ele é acusado, responsabilizado por alguma conduta que ele deva reparar o erário, a reparação ela tem natureza imprescritível, a questão patrimonial. Tá? A questão de punição, de suspensão de direitos políticos, sobre isso há prescrição. Caduca, vamos dizer, o direito de se punir, mas não o direito de buscar a reparação do patrimônio público. Bem, as cidades de Aquidauana e Porto Murtinho, o segundo colocado é que assume a prefeitura a partir de 1º de janeiro de 2013. Já Jutice, Hidrolândia e Glória de Dourados, porque os candidatos atingiram acima dos 50%, uma nova eleição. Enquanto isso, a briga na Câmara Municipal. Eu quero ser o presidente porque serei o prefeito durante 2, 3 ou 4 meses, não se sabe ao certo. Prefeito interino. É o prefeito interino. Mas o que eu queria ver é o seguinte, tem casos, e por exemplo, aqui da UNB está sendo levantado isso, que foi o prefeito eleito não vai poder assumir, pelo menos juridicamente até agora está decidido isso, e me parece que estão levantando agora a ficha do prefeito ficou em segundo lugar. Se ocorrer, por exemplo, de não poder assumir também o segundo lugar, como é que fica? Vai ter que fazer uma nova eleição? Ou o presidente da Câmara vai assumindo até o final do ano? Não. O presidente de Câmara, é importante sua pergunta. O presidente de Câmara ele é sucessor natural nas vacâncias do prefeito, mas sempre de maneira provisória. Né? E eu tenho também uma regra sobre em que momento acontece isso. Em que momento do mandato em curso. Né? Se eu tiver ultrapassado metade do mandato, entendeu? Aí regra, não tem nova eleição. Exatamente. Mas nesse caso agora, todos nós, então os casos que você citou, Marcos, todos esses, os presidentes de Câmara, eles vão assumir de maneira precária e interina. Né? Portanto, as eleições para essas câmaras, eu imagino, devem estar concorridas, porque estarão elegendo de fato o prefeito temporário desses municípios. Agora, doutor Alexandre, na cidade onde o primeiro colocado não atingiu 50%, então quem assume é o segundo colocado. Mas eu fui o primeiro colocado na cidade A, fui cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral, então o segundo colocado assume. Mas eu posso recorrer. E aí fica no ano de 2013. Assume o Sérgio, volta o Marcos. Tira o Marcos, coloca o Sérgio. E assim vai até o último recurso? Como é que fica essa situação? Importante a sua pergunta para dizer o seguinte, nesses casos, pelo menos citados, de Bonito e Cidrolândia, essa ladainha de vai e vem acontecia no passado, justamente porque a alteração da lei que se fez agora, antes da alteração, eu digo, o processo de fato adentrava o mandato e a discussão podia ser decidida realmente lá na metade do mandato. E isso acontecia, essa possibilidade de troca-troca. As alterações que foram feitas agora, elas deram celeridade, ao ponto dessa questão, por exemplo, de Bonito e Cidrolândia, muito pouco a ver, existe muito, como disse já, a possibilidade de recurso é muito remota. Então, isso não adentra quiçá o primeiro ano de mandato, do próximo mandato. Né? Então, na verdade, isso é positivo, porque pelo menos não vai fazer com que alguém assuma o mandato com essa provisoriedade. E a provisoriedade desses municípios, por exemplo, vai ser enquanto não acontece a nova eleição.
Acontecida a nova eleição, a questão está sacramentada. Só para... Em Porto Murtinho, por exemplo, né, foi mantida aí a cassação do registro da candidatura de Rosângela Silva Batista. Quando se caça o registro da candidatura, então eu não posso nem recorrer com relação aos votos que eu obtive, porque se cassou a minha candidatura é como se eu não tivesse sido o candidato, é isso? Exatamente. E é por isso que nos municípios onde o primeiro lugar cassado teve mais de 50%, tem que ter nova eleição. Porque é como se ele não tivesse participado, é como se essa quantidade de eleitores não tivesse se manifestado. E ninguém pode ser prefeito com menos de 50% nesse caso. Então é por isso. Então, de fato, tem que haver nova eleição por essa questão justamente. Bem, a realidade é uma só, né, Sérgio? O bicho pegou. Algumas fizeram mudanças, não é? Aí a lei da ficha limpa, tão falada, olha, se você tem algum problema, é ficha suja, não pode se candidatar. Infelizmente nós tivemos algumas. Agora, as candidaturas, eu até acredito o seguinte: bom, eu tenho problema, né, ou no tribunal, no Tribunal de Contas, ou algum problema no Tribunal Regional, recorri, então eu saí candidato através de um recurso, né? E aí vamos aguardar o julgamento. Fui julgado. Olha, ele não pode sair candidato, mas eu já fui candidato, já concorri. Já ganhei a eleição. Aí o que acontece? Caça a minha candidatura, onde obteve mais de 50%, novas eleições. Onde não se obteve 50%, assume o segundo colocado. Tem segundo colocado aí fazendo festa, viu? Eu acho que a sensação, falando num português muito simples, muito claro, é que o que existia até antes dessa regra de agora, aquela sensação de que você, mesmo com uma impugnação, mesmo com um indeferimento primário, aquela sensação de que o recurso ia no popular, que você podia empurrar com a barriga a justiça eleitoral e exercer seu mandato, eu acho que agora a população pode ter certeza, e os candidatos aí do futuro também têm que ter certeza que não é mais assim. É certeza e cuidado, né, na hora de ser candidato, o partido na escolha. Se você tem problema, não sai. Primeiro resolve o problema, depois você sai candidato. Agora tem o custo do Tribunal Regional Eleitoral com relação à eleição. Tem o custo do candidato, não é, que está ali, não é, representando o seu partido, e gastando dinheiro para conseguir chegar até o custo da frustração do eleitor, né? Exatamente, que acreditou nas propostas do candidato, votou, não é? E aí que depois, mas olha, ao fim, tive um probleminha ali, não vai... Mas, Marcos, eu acho assim, o resumo disso, na avaliação que nós fazemos é o seguinte: ao fim e ao cabo, fica a seguinte sensação. De fato, a intenção de tornar transparente, limpo, alvo, como disse o ministro Aires Brito, o processo de gestão pública, ele caminha a passos largos. Então, eu defendo há muito tempo a importância de um órgão que já disse, pela sua constituição técnica e pela sua estrutura constitucional, talvez fosse o órgão mais importante do Estado brasileiro, que são os tribunais de contas. Esse processo eleitoral mostrou que, de fato, este organismo do Estado brasileiro, que é único, só tem no Brasil, talvez tenha assumido uma posição das mais importantes. Porque olha a grandeza desta decisão, é o que vocês estão falando, tudo isso, essa frustração do eleitor, as despesas, tudo isso foi ultrapassado por um valor maior, que é o de um gestor limpo, entre aspas. E esse gestor, ele é avaliado corriqueiramente, cotidianamente, independente de denúncias, de ofício, por assim dizer, pelo Tribunal de Contas. Esse órgão assume uma posição importantíssima, a gente já defende isso há muito tempo, e esse processo eleitoral provou isso. Então, absoluto respeito e cuidado com as ações enquanto administrador público, porque o perdão e a taxa de tolerância reduziu a quase zero. E agora, nós claro, tínhamos que abordar esse assunto, né, Sérgio? Há muito a gente vem falando a respeito, mas também colocar o seguinte: o eleitor, eu acho que é o que está ganhando com tudo isso. Foi o que o doutor Alexandre falou. Antigamente, olha, ganhei a eleição, estou com um problema junto ao Tribunal Regional Eleitoral ou no Tribunal Superior Eleitoral, vou conseguir meus 4 anos aí, vamos empurrando, recurso aqui, recurso ali. De repente, se o advogado não está resolvendo, vamos contratar uma banca, são 4, 5 advogados, e aí eu consigo terminar o meu mandato depois que sai o resultado. Hoje não. Aquele que ganhou a eleição não conseguiu ser diplomado, não vai assumir a prefeitura. Então, por mais que às vezes o eleitor, mas eu votei nele, queria ele como prefeito. Mas se de repente fez alguma coisa errada, vai ter que responder agora e não vai conseguir, dentro do seu mandato,
enrolar, ou seja, vai ficar aí de fora, de repente perder até os 8 anos, aguardar 8 anos para voltar aí. Voltar, né? Então, eu acho que isso é o mais importante mesmo. O eleitor ganhou e aquele que achava que podia, né, empurrar com a barriga não tem mais. O eleitor ganhou, mas o candidato não levou, né? Não levou, seu Sérgio Cruz, não levou. Doutor Alexandre Bastos, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Tribuna Livre e aproveitar, né, desejar a você, a sua família, todos lá do escritório, um Feliz Natal, um 2013 de muito sucesso. E em 2013 a gente conversa, não vou nem perguntar agora se de repente essa experiência, a OAB fez com que, né, tivesse a vontade de... de 2 em 2 anos lá? 3 em 3 anos. Então, se daqui a 3 anos não tem vontade de colocar o nome novamente à disposição. Isso vamos deixar para falar em 2013, para frente. Obrigado, obrigado, Marcos. Obrigado, Sérgio. Eu também devolvo para vocês, para toda a casa e equipe aqui, votos de Feliz Natal, Feliz Ano Novo e para toda a população, todos os ouvintes. Muito bom voltar aqui. Espero que em 2013 possa colaborar com vocês de novo. Um grande abraço.